Olá, cursista! Seja bem-vindo à Agenda 14 do curso técnico em Guia de Turismo, nossa primeira agenda referente à língua espanhola. Que guai! Eu sou a professora Ariane e te pergunto: e tu, hablas espanhol? Normalmente, passamos nossa vida inteira estudando inglês e deixamos o espanhol de lado, pois acreditamos que estudá-lo não nos trará nenhum benefício, dado que a língua inglesa, no cenário atual, comporta-se como uma língua franca, isto é, o idioma escolhido para ser utilizado em situações multilingües. Mas acho que você já sabe que o inglês já deixou de ser um diferencial e hoje é qualificação básica para aqueles que procuram uma vaga no mercado de trabalho. Então, que tal se especializar em outro idioma? Vou te contar os motivos pelos quais é importante estudar o espanhol. O espanhol é a segunda língua mais importante diplomaticamente, sendo o idioma oficial de 21 países, ou seja, 406 milhões de pessoas no mundo são falantes desta língua. Além disso, outras 110 milhões possuem o idioma como segunda língua. Nossa, quanta gente, não? E como você sabe, muitos falantes do espanhol vêm para o Brasil, uma oportunidade de comunicação para você, futuro técnico em guia de turismo. Os países que possuem o espanhol como língua oficial são Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, Espanha, El Salvador, Guatemala, Guiné Equatorial, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Lembrou de alguma coisa? Isso mesmo, do Mercosul, isto é, aquele acordo que visa a adoção de políticas de integração econômica. Olha só quantos países falantes do espanhol estão em contato com o Brasil? Além disso, o Brasil, juntamente com o Mercosul, fechou um acordo de livre comércio com a União Europeia. E qual país faz parte da União Europeia? Bingo, a Espanha! Acho que já consegui te convencer sobre a importância de se estudar esse idioma, não é mesmo? Mais algumas informações. Embora as normas gramaticais sejam as mesmas para todos esses países falantes do espanhol, vamos perceber diferenças no que diz respeito a sotaques, vocabulário, gírias e até em alguns tempos verbais. Afinal, inúmeros países falam espanhol e com isso é normal que ocorra a variação linguística. E agora, espanhol ou castelhano? Embora haja discussões em torno dessa pergunta, ambos os termos são aceitos internacionalmente, pois remetem ao mesmo idioma. Um país falar espanhol ou castelhano é mais uma escolha política do que linguística. Ufa, quanta informação, não? Passemos então ao estudo da gramática da língua. Os artigos. A língua espanhola distingue dois gêneros, o masculino e o feminino. Desta forma, temos os artigos definidos ou determinados e os indefinidos ou indeterminados. El, los, unos, la, las, una, unas. A viagem foi destinada à Argentina. El viaje estava destinado à Argentina. Os hambúrgueres deste restaurante são ótimos. Las hamburguesas deste restaurante são geniales. A partir da observação dessas frases, o que você pode perceber? Você percebeu que algumas palavras entre o português e o espanhol apresentam gêneros contrários, ou seja, algumas palavras que em português são femininas e em espanhol são masculinas, e vice-versa. Por isso, nada de pensar em português ao falar espanhol, hein? Essas palavras se chamam heterogenéricas. Observe a seguir uma lista com as principais palavras heterogenéricas presentes no idioma. Passemos ao seguinte conteúdo: as contrações, que são duas em espanhol, o al e o del. Vamos utilizar al quando ocorrer a junção entre a preposição a e o artigo el. Voy a más el cine, resultando em voy al cine. Vamos utilizar del quando ocorrer a junção entre a preposição de e o artigo el. Vengo de ¿qué lugar? El restaurante. Entonces, vengo del restaurante.
Agora, passemos ao estudo dos pronomes. Pronomes pessoais, indefinidos, demonstrativos, possessivos, interrogativos e exclamativos. Nossa, quanta coisa, não? Quanto aos pronomes pessoais, em espanhol são 6. Veja: yo, tú, él, ella, usted, nosotros o nosotras, vosotros o vosotras, ellos, ellas e ustedes. Agora, os pronomes indefinidos. Alguien, quien quiera, nadie, para se referir às pessoas. Algo, nada, para se referir a coisas. Cualquiera, alguno ou alguna, ningún ou ninguna, para se referir a pessoas ou coisas. Pronomes demonstrativos. Para empregar os pronomes demonstrativos, devemos nos atentar à localização do objeto. Se o objeto está perto, utilizamos este, esta para o singular e estes, estas para o plural. Já se o objeto se encontra a meia distância, vamos usar esse, essa para o singular e esses, essas para o plural. E por fim, se o objeto está longe, usaremos aquele, aquella para o singular e aquellos, aquellas para o plural. Agora, observe as seguintes frases. Mi hotel está ubicado en la Avenida Paulista. Meu hotel está localizado na Avenida Paulista. El hotel ubicado en la Avenida Paulista es mío. O hotel localizado na Avenida Paulista é meu. As duas frases possuem o mesmo significado. O que as distingue é a organização das palavras nas frases, principalmente das palavras que indicam posse, o meu, que em espanhol pode ser mi ou mio. Mas quando usar mi e quando usar mio, você consegue encontrar um padrão de uso? Perceba que utilizamos mi antes do substantivo, mi hotel, e o mio aparece, digamos assim, sozinho. Não há nada depois dele, assim como ocorre com o mi. Sendo assim, o espanhol apresenta duas maneiras de se indicar posse: os adjetivos possessivos, que se localizam antes dos substantivos, mi hotel, e os pronomes possessivos, que não são seguidos por substantivos. El hotel es mío. Finalizamos esta agenda lembrando que esta apresentação é apenas um resumo do tema e não deve ser considerada como única fonte de estudo. Por isso, participe de todas as atividades propostas e até a próxima!